Irmãos, o juízo de Deus, a ira de Deus, se nós não entendermos que somos pecadores, como disse Jonatas, Eduardo, pecadores nas mãos de um Deus irado, um Deus justo, um Deus que merece condenar-nos, porque a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Se nós não entendermos que o gênero humano está completamente da planta dos pés até o alto da cabeça, é uma chaga só, é uma ferida só, na figura profética, que nós somos como o imundo, e que as nossas justiças são como trapos da imundícia. Se nós não entendermos que o homem está completamente depravado, destituído da glória de Deus, carente da graça divina, nós não entenderemos o Evangelho de Deus, irmãos. Nós não entenderemos. Nós usaremos o Evangelho como recurso para a prosperidade material. Nós usaremos o Evangelho como pretexto para ferir bens terrenos. Essa não é a proposta do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus traz uma grande salvação. A salvação, a condenação. Ele nos livra da condenação do pecado. Alguém já disse que esta salvação, irmãos, é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Alguém já disse que esta salvação se manifesta em 3 momentos. A salvação no aspecto temporal passado, ela se deu livrando-nos da penalidade do pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós podemos cantar, nós podemos adorar a Deus, nós podemos bendizer o seu nome, nós podemos nos alegrar na beleza da sua santidade. A salvação no aspecto presente, a salvação do poder do pecado, que denominamos de santificação. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Como permaneceremos no pecado? Nós, os que para ele morremos. Estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. O irmão, tem uma glória baixinha aí no seu coração. Deus grande, Deus bonito, Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor, porque não apenas nos livraste da penalidade, mas nos livras no presente do poder, e nos livrarás no futuro da presença do pecado, e nós estaremos livres para sempre. Eu não vou ter mais esteatose, irmãos. Que maravilha, astigmatismo, que bênção. Não vamos sofrer mais de enxaqueca. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Não vamos precisar mais tomar Neosaltino no céu, nem de pirona. Meu Deus, que bênção, irmãos. Estaremos livres no futuro da presença do pecado e todos os seus efeitos. Então, irmãos, este é o Evangelho, que é o poder de Deus, as boas novas. Irmãos, esse texto fundamenta o cristianismo bíblico, não apenas porque manifesta o poder do Evangelho em todos os seus aspectos, mas também porque enfatiza a justificação pela fé. Depois de mostrar a depravação completa, minha, nossa, destituídos que estávamos sem Deus, sem salvação, alheios à vida de Deus, então ele nos ministra acerca da justificação. A justificação, irmãos, eu acho que se eu tivesse pedido ao reverendo Silvério para participar da elaboração litúrgica, eu acho que não teria dado tão certo, irmãos, porque o texto que nós separamos aqui, além daquele que já foi citado há pouco, foi exatamente em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, porque na tradução
da NVI, nós temos vamos dar uma olhadinha, irmãos, aqui no nosso boletim, Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou, na atualizada, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Oh, excelente, extraordinário. A ideia é a seguinte, irmãos, é que a justificação, ela se dá antes do desfrute da paz. Tecnicamente falando, é uma ação que ocorre antes da ação principal. A ação principal é termos paz com Deus. Mas para desfrutarmos da paz com Deus, nós precisamos ter sido justificados, pois a base da nossa paz, do relacionamento harmonioso e gostoso, porque o fim principal do homem não é só glorificar, mas é gozar e experimentar de Deus para sempre. Oh, irmãos, nós precisamos ser objetos desta ação soberana de Deus. Queridos, a justificação é um ato, é exatamente isso que o texto originalmente revela, é uma ação pontilear. Não há possibilidade de ser uma ação linear, como se pudéssemos representá-la por um segmento. Não. Esta ação é representada através de um ponto. Significa uma ação pontilear. A justificação não é um processo. A justificação é um ato da livre graça de Deus. Oh, irmãos queridos, amados e abençoados, e o melhor, sabem o que é melhor? O melhor é que é uma ação passiva para nós. Por isso que o apóstolo Paulo usa exatamente a voz passiva para este ato divino. Significa dizer que Deus toma a iniciativa e executa integralmente este ato de justificar, de considerar, de ter, de reputar como justos, baseado na justiça de Cristo, no sangue da nova aliança. E nós somos justificados de forma passiva. O sujeito só, nós somos esse sujeito, nós sofremos a ação, nós não nos justificamos, nós somos justificados pelo Senhor, de forma soberana, de forma graciosa. Nós não precisamos fazer absolutamente nada, como disse o nosso professor de história, teólogo e pastor da catedral, 3 pontos, bem brasileiro, mas ele é metodista. Basta receber pela fé, irmãos, a mão estendida, a mão do mendigo. Eu vou abrir aqui um parênteses que me ocorre agora. Nas bem-aventuranças, irmãos, nós temos a primeira delas: bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito. É interessante porque a palavra pobre poderia ser expressa de 2 maneiras, originalmente falando. Poderia ser uma palavra que vem de Pinéia, que seria um pobre como eu, um pobre que tem vale transporte, que pode circular nos ônibus aqui durante 2 horas. Acertei? Em São Paulo são 3, né? Que pode pegar um articulado e sair de terminal em terminal. É pobre, não tem humildade, mas dá para circular no articulado. Seria uma palavra, mas a palavra usada lá em Mateus 5,3 não é esta, é ptoros, que é a palavra para mendigo, é a palavra daquele desprovido, aquele que não tem nada, que é 0 à direita e 0 à esquerda. Irmãos, quando eu vim de Recife, em 29 de dezembro passado, eu vim para estudar, mas tendo sido pastor tanto tempo,
Eu tenho mais de 18 anos. E morando em São Paulo, meu Deus, eu fiquei impressionado com a quantidade de moradores de rua. E Deus colocou no meu coração: faça alguma coisa, miserável. Eu disse: sim, Senhor, meu Pai. E a gente faz qualquer coisa. Eu dizia para o menino lá no seminário: ó filho, qualquer coisa é melhor do que nada. Sérgio Paulo 14:12. Qualquer coisa é melhor do que nada. E aí resolvi fazer qualquer coisa. Mas o que eu quero mostrar aqui, irmãos, é que eu me defronto com pessoas assim, completamente carentes, sem nada. Sem nada. Não é com aquele que mora na favela, é com aquele que dorme no papelão. Irmãos, nós somos essas pessoas. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, mas Ele vem com a sua maravilhosa graça e nos faz assentar ao lado de príncipes. É a graça de Deus, é o Evangelho de Deus, é a obra de Deus que nós recebemos pela fé, somente pela fé. Este é o Evangelho das Escrituras Sagradas. Por isso que esse texto para mim fundamenta o verdadeiro cristianismo. Não apenas porque aponta o poder do Evangelho divino, não apenas porque enfatiza a justificação pela fé, mas também porque destaca a preeminência das Escrituras. E mais uma vez eu chamo aqui o testemunho do nosso boletim para o texto que foi citado mais uma vez, inclusive neste momento litúrgico, Romanos 15, verso 4. Vamos ler todos juntos, irmãos? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mais ou menos aí na página número 13, na penúltima página, mais ou menos aí. Mas o texto de Romanos 1, que tem aí no esboçozinho, diz: como está escrito. Esta expressão, como está escrito, traduz uma palavrinha que é encontrada muitas vezes no Novo Testamento. Ela foi escrita aqui no tempo verbal, e os tempos verbais gregos eles são mais qualitativos do que cronológicos. Por isso que às vezes a gente precisa explicar um pouquinho, porque senão a gente às vezes pode perder um aspecto, uma nuancezinha do texto que gostaria de destacar. Eu faço isso nesse momento, querendo mostrar que o perfeito verbal grego não tem um correspondente em nossa língua. Ele poderia ser graficamente representado por um ponto e um segmento de reta. É o que o nosso querido e amado gramático reverendo Francisco Leonardo dizia, que é uma ação perfeita. É uma ação que permanece feita. Parece até Rogério Magri, né, que começou a cunhar palavras novas, mas que Deus tenha misericórdia dele e nos faça entender que quando a gente de repente escolhe assim termos para tentar explicar uma ideia um pouco mais distante de nós, não é pecaminoso em si. Então a ideia é essa, uma ação que a vida conclusa, realizada no passado.